É isso mesmo, Mauro. Os moradores destes distritos, né, de São Benedito das Areias, o bairro Pôr do Sol, Igaraí também foram surpreendidos hoje, né, com essa triste notícia. Quem ficou esperando no ponto, então, foi surpreendido, não foi? Pois Nós é. estamos aqui com o Hamilton Sebastião. Ele é gerente da Montano Express, que presta o serviço, né, de transporte em Mococa desde outubro de 2019. Hamilton, o que aconteceu, na verdade, que a população agora vai ficar aí com esse vácuo, com essa necessidade, né, de transporte, até agora sem solução? Infelizmente, mais uma vez, a prefeitura deixou de fazer os repasses permitidos por lei para a empresa e notificamos a prefeitura na semana passada, demos um prazo para ela fazer, sanar a dívida e até o momento não foram feitas. Tentei em contato, tentei resolver da melhor forma possível, mas o prefeito notificou a empresa, disse que ia tomar as ações cabíveis jurídicas e até então está paralisado. Por enquanto, paralisado essas linhas. Quantas linhas vão ficar paralisadas? Por enquanto são essas duas, 3. Coab 1, Pôr do Sol e São Benedito das Areias. E Igaraí foi reduzido o horário. Certo. Bom, nós sabemos, né, foi muito divulgado, principalmente na época da campanha eleitoral, a dificuldade que a população de Igaraí enfrentava com questão realmente, né, as linhas, né, já existia uma necessidade de uma ampliação das linhas ali, né? Quantos horários são de linhas tem ali? Hoje, normalmente, tinha 4 horários para descer e 4 para subir. Com essa redução, tem 2 e 2. 2 vem de Igaraí e 2 sobe de Mococa para lá. Ou seja, o que já era difícil agora vai Complicou. ficar ainda mais complicado. Houve um comunicado da população que ia ter esse corte, essa redução? Eu comuniquei à prefeitura, né, na semana passada, pedi para os motoristas avisarem os usuários que talvez tivesse essa paralisação por conta do não pagamento. E ontem eu soltei a nota, esperei até a tardezinha para ver se iriam fazer o pagamento, não fizeram o pagamento, eu soltei a nota. Hoje, qual é o valor dessa dívida? Hoje estão atrasados 2 meses, que são parte de pagamento, não é o pagamento total. Dos idosos, que seria dezembro e janeiro, e os deficientes não pagam desde 10 de outubro do ano passado. E como que funciona esse controle, né, para saber esse valor? Como que a empresa chega a esse montante? Assim, quando foi feito o contrato pelo Elias, na época, existe a lei municipal que ela dá o direito ao idoso e ao deficiente, pela gratuidade. A prefeitura tem que fazer esse repasse. Como seria feito? Ela tem que fazer um cadastro, tanto do idoso quanto do deficiente, para ter um número, chegar a um número. Aí, na época, o Elias não quis fazer esse cadastro porque ele disse que por causa da pandemia não podia fazer aglomeração na promoção social. Foi-se dada a ideia de fazer um cadastro online, ninguém se propôs a fazer, ele foi enrolando. Eu fiz várias denúncias ao Ministério Público, sempre mandei as documentações para o promotor e foi aberto um inquérito. E posteriormente uma ação civil pública, onde o juiz determinou uma multa de R$5.000 diária para a prefeitura, caso eles não cumprissem não fizessem o transporte voltar ao normal. Foi quando o Elias fez o primeiro pagamento e começou a desenrolar. Depois, com a volta do Felipe, ele começou a fazer os pagamentos em dia e a gente conseguiu, então, a chegar até aqui. Podemos dizer assim, né, que o alto custo operacional é enorme. Então, assim, muita gente acha que a gente está aí lesando os cofres públicos, mas não é verdade. A gente prova por A mais B que isso aí não existe, não cabe. Aquilo que o prefeito postou hoje nas suas redes sociais, que a empresa recebeu R$1.154.893,04, é verdade, tem as notas aqui para quem quiser ver, entendeu? Se você dividir esse valor pelos 14 meses que trabalhamos, dá pouco mais de 82 mil por mês, entendeu? Tem a nota do posto aqui, eu vou te mostrar, para não dizer que eu estou mentindo. Mês de dezembro, só de posto de gasolina, diesel, R$42.000. Realmente o valor Outros da rua, picado, 9 mil. Mais funcionário, mais aluguel, água, luz, internet, imposto. Não dá. E a arrecadação da Catraca hoje gira em torno de R$15.000, R$16.000 por mês. Então, assim, a prefeitura tem que fazer esses repasses para não deixar a população nessa situação. E nesse valor que estão fazendo,
não está sobrando para a empresa, entendeu? O lucro da empresa está ficando para trás. Isso aqui é parte de pagamento. Como que a gente dá manutenção no ônibus? Como que isso aqui é melhoria? Não tem como. Você anda dentro de Mococa e você está tropicando em buraco, entendeu? Aí as pessoas vêm nas redes sociais e criticam, mas não tem uma infraestrutura para a pessoa trabalhar, que é difícil. Certo, Hamilton. E me fala uma coisa, hoje a prefeitura, ela se manifestou de outra maneira, além de falar dessa questão judicial, porque de certa forma a população é quem está pagando realmente o preço, né? É o cidadão que precisava desse transporte, de repente, para ir aí no médico, para ir no trabalho, ele que vai acabar perdendo. A prefeitura chegou a tentar pelo menos fazer um acordo? Não, por enquanto, desde ontem, nenhuma notícia, nenhum comunicado, não nos procuraram. Na verdade, nunca nos procuraram. Eu acho até um absurdo isso aí, porque hoje é 12, fazem 42 dias do governo dele, e ele no mínimo devia ter chamado a empresa para saber como está o funcionamento, o pagamento, enfim. Mas até agora nada, então a gente não teve outra alternativa a não fazer essa paralisação, que é muito triste, mas infelizmente é necessário porque a gente não aguenta mais, precisamos receber. Hoje a sua empresa tem quantas linhas em Mococa? Hoje acho que seriam 6 linhas, terminal direto, Coab 2 terminal direto, Pôr do Sol, Coab 1, São Benedito, Igaraí e Vila Santa Rosa. Certo, bom, para quem trabalha com transporte já dá para ter um entendimento. Essa quantidade de linhas, ela corresponde à necessidade da população? Eu acho que não. É muito, como se diz, muito abaixo daquilo que precisa, na minha opinião. E como foi que chegou esse resultado, esse número de linhas? A gente vê a necessidade das pessoas, né? A distância de uma linha para outra. Então, assim, eu acho que você devia... já fizemos isso, já demos essa chance para todos que passaram ali. Era uma proposta nossa desde quando chegamos, você fazer o transbordo no terminal de passageiro. Como seria esse transbordo? Por exemplo, você sair de Igaraí, descer no terminal. O terminal teria que ser fechado. Você desceria do 11 de Igaraí, subir no 11, por exemplo, para Coab, sem pagar nenhuma outra passagem. Você ia pagar uma passagem, descer de Igaraí para Coab, você pagava uma passagem, ali dentro do terminal. E vice-versa. Ela ia voltar para casa, ela descia, pegava o ônibus na Coab, descia no terminal e montava no ônibus dentro do terminal para Igaraí. Facilitaria para a população, em termos de financeiramente, colocaria mais horário para agilizar. E quem tinha que ganhar essa aí era a população, prefeitura, município, enfim, vereadores, mas ninguém conseguiu tirar do papel até hoje. Foi passado para várias pessoas, o conselho como trânsito, o conselho de trânsito está por dentro de tudo, vem acompanhando, entendeu? E eles mais do que nunca sabem a dificuldade que a gente tem. Bom, e aqui você estava falando essa questão de não ter um levantamento em si oficial realizado para saber essa questão da quantidade de idosos, quantidade de deficientes. E como que essa pessoa entra no ônibus e ela se identifica para poder ter esse benefício? Como que funciona esse sistema? Os idosos eles chegam e apresentam o seu RG, né, a sua identificação. E os deficientes eles tinham os vale transporte que a promoção social comprava. Aí começou muito essas pessoas pegavam e usavam de má fé, acabava vendendo para pessoas de uso comum. Eu dei a ideia de cortar isso aí, até cortei isso aí, porque eu acho até uma sacanagem a pessoa fazer isso aí, se realmente precisa tem que usar. Propus fazer a carteirinha. Você vai lá, faz seu cadastro, faz a carteirinha e ela usa quantas vezes ela quiser, o dia todo se precisar. Antigamente dava acho que 2 vales por dia, um para ir, um para voltar. Para mim, indiferente, o ônibus está rodando o dia inteiro. Se a pessoa tiver carteirinha, quiser rodar o dia inteiro, para mim, sem problema nenhum, tanto para os idosos também, entendeu? E ninguém faz. Essa é a dificuldade de Mococa. Várias e várias vezes pedimos, tanto para o executivo, tanto pelo legislativo, fiscalizar, correr atrás, cobrar, mas ninguém faz nada. Aí chega na hora do pagamento, eles querem questionar o porquê desse valor. Mas eu tenho meu levantamento. Eu não sou funcionário da prefeitura, eu tenho que fiscalizar a minha empresa. Então, assim, chega em torno de só dos idosos, que eles usam o dia todo. Chega a passar de R$200 mil mês, se for cobrar aquilo que eles utilizam. Então, assim, e quando eu mostrei isso aí, todo mundo tirou sarro, falou que era mentira, mas ninguém acompanhou.
Ninguém fiscalizou. Então não teve vereador independente a mandato, não? Nada, nada. Quantas vezes pedimos, solicitamos, eles sempre viraram as costas. Pra você ter ideia, depois que caçaram o Felipe em fevereiro, caçou por quê? Por causa do contrato emergencial com a empresa Montano. A partir disso aí, o Elias assumiu. Ele começou a elaborar o termo de referência para a contratação da nova empresa e o contrato. Nenhum vereador sabia como que foi feito. São 15 vereadores, ninguém sabia de nada. Não leram o termo de referência, não leram o contrato. Aí depois vem cobrar. Aí assim, a população paga o preço, a prefeitura paga o preço. Tá entendendo? Aí chega na Câmara Municipal e fala que eu sou o cara pálida. Porque eu não tenho valor fixo no contrato. Mas eles têm que fiscalizar, eles têm que colocar esse valor fixo no contrato. Bom, essa questão da quantidade de linhas em Mococa para atender realmente a necessidade da população, que precisa, né, que é a principal, né, que vai responder por todo esse prejuízo, vem através desse plano de mobilidade urbana, que em Mococa disseram que apresentariam né, mas até agora nada. Isso resolveria para você? Se fosse um plano de mobilidade urbana, sim. E acredito que é uma peça importante e fundamental para uma futura licitação. Tem que ter isso aí, que é só esse plano que vai nos dizer o que realmente o município precisa, a quantidade de pessoas usuários, deficiente, idoso, usuário comum, quantas linhas você precisa ter, quantos carros para atender a população. Então, assim, não é um plano barato, não é um planinho assim que você faz do dia para a noite. Então, assim, a prefeitura tem que correr atrás disso aí. Mas enquanto isso não sai para que faça uma licitação decente, ela tem que arcar com essas despesas. Tem que pagar os deficientes, tem que pagar os idosos. O vale dos funcionários públicos é passado em pecúnia direto para o funcionário. Como entendeu? que funciona essa questão dos funcionários públicos no transporte? Na verdade, assim, a prefeitura tinha que passar o vale do funcionário público para a empresa, para você dar um fôlego para a empresa trabalhar. E a prefeitura de Mococa, ela passa em pecúnia direto para o funcionário. Então, assim, seria um dinheiro que nós teríamos direito e ajudaria muito a empresa a crescer, melhorar sua infraestrutura e não chegar na situação que nós chegamos agora. Ano passado, corremos atrás disso aí, solicitei ao promotor isso aí por várias vezes, até o prefeito na época, que era o Elias, e infelizmente ele não quis mexer com isso aí por conta da eleição. Tem até áudio dele aí dizendo isso aí e ficou nisso mesmo. Agora, se eu não me engano, o dissídio agora é em março ou abril, que renova-se o dissídio. O prefeito pode passar para a empresa, basta querer, mas infelizmente aqui é meio difícil. Eu acho que ele não vai mexer com isso não. Bom, a gente vê assim, como venho reforçando, quem vai pagar o preço é a população em si, no geral, né? Porque a pessoa vai deixar de pegar o transporte para ir trabalhar, o idoso para fazer suas atividades que tem a necessidade de vir, principalmente se mora em distritos que são mais distantes da cidade. A gente sabe que grande parte das coisas que vão fazer vem aqui para a cidade de Mococa, vem aqui para o centro, né? Quem está pagando o preço é você, cidadão, que mais uma vez fica a ver navios, né? Não sabe o que vai fazer. A gente também não tem um período aí para ter uma solução, porque até agora a prefeitura não manifestou, até o momento, né, no fechamento da reportagem, nenhuma posição sobre o que vai ser feito, né, porque é um prejuízo que, na verdade, já faz um tempo que essa situação de transporte em Mococa vem acontecendo, fez essa troca de empresa para melhorar a vida do cidadão mocoquense, para oferecer um serviço melhor, né? Só que, pelo visto, o tempo passa e a situação continua sendo um problema, né? Você, cidadão, continua pagando aí seus impostos, colaborando, a gente quer entender no que, né? Porque, de certa forma, as melhorias não vêm. As ruas estão nessa situação que a gente vê, né? E agora o transporte também. Propomos várias melhorias e ninguém, na verdade, aceitá-las, né? Queremos pôr aquele plano que aquele aplicativo que você olha no celular, plano em horário real, onde o ônibus está. Nos propusemos a fechar o terminal na época, mas ninguém quis fazer o repasse dos valores. Então, assim, o que prejudica muito o transporte Mococa é os clandestinos, entendeu? A gente, eu falo assim, a gente não quer proibir o direito de ninguém trabalhar, muito pelo contrário. O que seria esse clandestino? Clandestino seria o seguinte: a pessoa tem o carro, ela para no ponto do ônibus e pega o passageiro e cobra a tarifa dela, não paga um imposto para a prefeitura, não tem uma fiscalização, não tem nada. Por exemplo, você pega o taxista, ele tem a taxa dele anual. E esses caras não têm.
Então, Eu não tenho um ponto fixo. Entendi. Entendeu? A gente entende o seguinte, né? Entendo que o empresário, é claro, ele sofre com isso, o prejuízo. Mas se, por outro lado, a prefeitura deixa a desejar no serviço que é prestado para a população, como a gente disse, lá em Igaraí, nos distritos Pôr do Sol também, é distante. A pessoa não tem condições de vir embora. Você precisa ir trabalhar, você vai acabar pegando mesmo que seja ilegal, que vai colocar, de repente, sua vida em risco, né? Com não certeza. teria uma segurança ali, né? Nada você não tem ferramentas ali legais para te garantir nessa questão de segurança. Então, a pessoa mas não tem escolha. Ou você faz isso para ir trabalhar e continua sustentando a sua família, ou você fica em casa desempregado, passando dificuldades, né? É difícil, é complicado. Então, assim, mais uma vez reforço, quem sofre também nisso é a população. É a população. Que paga o preço em dobro. Com certeza. Em dobro. Bom, então nós vamos continuar tentando fazer o contato com a Prefeitura Municipal para entender o que realmente está acontecendo, né? Qual que vai ser a solução para este problema, para que você, cidadão mocoquense, volte a ter o transporte, que essa novela que já faz um tempo que acontece em Mococa tenha aí um desfecho positivo para todos os lados, né? Sim, inclusive ontem eu tive a grata surpresa de 2 vereadores eleitos me procurarem para saber o que realmente está acontecendo, o porquê que está acontecendo. Vai fazer 16 meses que estamos aqui, nunca nenhum vereador me procurou. Esses vereadores são novos? São novos. Que bom. Disse isso a eles, que fiquei feliz por isso. Estão para marcar uma reunião na segunda-feira e vou passar para eles a situação e vamos esperar o executivo tomar uma posição, porque enquanto não tiver pagamento, a situação tende a piorar. Bem, espero que essa empolgação, que essa energia toda destes vereadores que entraram agora continuem durante os 4 anos, né? Que não acabe como a gente assistiu, né? Nos últimos 4 anos ou mais, né? Porque a população precisa de representantes que atuem, fiscalizem, que façam a nossa cidade ser melhor. Não sejam omissos, né? Porque o que a gente viu muito na gestão passada foi omissão. Tantas e tantas vezes a gente cobraram conselho, a empresa, e ninguém tomou partido nenhum, ninguém se preocupou em nada. Se alguém sabia de alguma coisa, porque eu os procurava, eu os documentava, e assim, é direito deles, é o dever deles fiscalizarem, e não fizeram. Então quem vai pagar o preço agora, infelizmente, é o município. Infelizmente o município vai pagar caro, eu não vou abrir mão dos nossos direitos e infelizmente é o que acontece em Mococa. Por causa de políticos irresponsáveis, chega na situação que está. Bem, Hamilton, eu agradeço pela sua participação. Nós vamos abrir o espaço também, né, para o outro lado dessa história se manifestar, né, o prefeito ou qualquer outro representante, para vir trazer também essa palavra, contar a sua versão, o que realmente está acontecendo, porque o interesse aqui maior, é claro, é o bem-estar da população de Mococa. E pensar, né, pessoal aí de casa, que prometeram para a gente, claro, a gente entende que foi com boa intenção, assim esperamos, transporte gratuito em Mococa. Bom, nós nos deparamos aí com um problema que vem tirando a população da tranquilidade, principalmente para quem está morando nos distritos, que hoje tem um problema na questão do transporte, né? Vai sentir, foi um problema bem recente. Se você aí de casa pôde acompanhar, está ciente que teve a redução de linhas, né? Tanto nos distritos quanto também no bairro Pôr do Sol, locais que são bem distantes de Mococa, né? E que necessitam urgentemente desse tipo de serviço. Nós vamos falar hoje com o Enio Mendonça, que faz parte do Conselho Municipal de Transportes, que vai dar uma orientação para a gente, para entender o que está acontecendo, que chegou nessa situação, Enio. Preocupante, né? Sim, as pessoas precisam ter essa facilidade de locomoção. Isso dificultou mais, principalmente as pessoas com um poder aquisitivo menor, que dependem desse transporte público. Mas a cidade carece de um bom plano de mobilidade urbana para que consiga interligar o modal de transporte, que começa com pedestres, ciclistas, motociclistas, automóveis e depois os transportes maiores, que são os ônibus urbanos. E precisa, sim, que tenha investimento nessa área, pois é sempre o mais humilde que fica prejudicado. Que é o que está acontecendo nesse momento, né? Sim, recentemente eu vi numa página da prefeitura que está para ter transporte gratuito na cidade para tentar suprir. Eu não cheguei a ver nenhum ônibus rodando, porque eu não estava no município esses horários, mas está na página da prefeitura. Para nós do conselho, isso não foi oficialmente informado. E como que
funciona o conselho? Ele tem essa comunicação com a prefeitura? É efetiva? Nós tentamos, sim, esse diálogo. É importante até tocar nesse assunto para que haja, agora, nessa atual administração, a formalização do conselho. Incluir os novos membros que são da pasta da prefeitura, para que o conselho trabalhe em sua plenitude em prol da população. E a população sendo penalizada nesse momento, qual vai ser a atitude do conselho, né? Já existe uma movimentação para tentar ajudar, né? Porque afinal o transporte ele é geração de renda também, claro, de emprego, né? Se a pessoa não tem transporte para ir trabalhar, toda a cidade perde, né? Sim, a pessoa fica com dificuldade para o seu trabalho. E nós precisamos, sim, marcar uma reunião com o prefeito e seus assessores para ver qual o posicionamento dele, porque essa medida desse transporte, que chegou ao nosso conhecimento através do Facebook, ela é uma medida alternativa. Nós precisamos de uma resposta definitiva para os próximos 10 anos, para que saia esse edital, para que a população seja, assim, bem atendida, com transporte de qualidade e digno. Então, de certa forma, como a gente estava reforçando, essa comunicação entre prefeitura e conselho, né? Na verdade, o conselho vem para reforçar, para apoiar, para dar voz à população, para todas as pessoas que precisam, né? Todos que são envolvidos, inclusive dentro da prefeitura. Ela não estava acontecendo. Foi essa mudança no governo? É tudo muito novo, embora já tenhamos mais de 40 dias, mas nós oficialmente não fomos procurados. Teve uma reunião no distrito de São Benedito, mas foi a comunidade de São Benedito que procurou o prefeito, que chamou o conselho, mas para nós até o momento não, oficialmente não. Plano de mobilidade urbana, por que ele ainda não aconteceu, já que ele pode ser uma solução ou vir para amenizar essas dificuldades? Houve um estudo no passado, mas também não foi nada adequado à realidade de Mococa. Foi com mapas defasados, nós não participamos desse plano, e pelo que chegou ao nosso conhecimento, como a cidade tem dívida, né, que não tem a tal da CND, então esse plano não conseguiu sair do papel e não veio para nós. E com isso todos nós somos prejudicados. Inclusive, o número grande de ciclistas que nós temos na cidade é necessário e muito importante ciclofaixa, ciclovia, para interligar e facilitar a locomoção das pessoas, para não ficar refém só de um modal de transporte. Obrigada, Enio. Nós vamos falar agora com a presidente, né, do conselho, a Rita Firmino. A Rita ela já tem uma experiência em conselhos, ela é uma cidadã participante, né? A gente sabe que você também faz parte do Conselho de Segurança. Qual que é a função desse conselho que a gente sabe do Municipal de Transportes? É de a gente de fiscalizar, né, a concessionária, ver se está tudo certo e tudo em ordem, em relação à população, se ela está sendo bem atendida, né? Os pontos de ônibus estão certos. Então, é uma fiscalização. E esse conselho ele é muito importante também, né? Em estar contribuindo e colaborando com o executivo. E, no caso, quais são as principais reivindicações que o Conselho vem fazendo ou tem para apresentar, né, para a Prefeitura Municipal hoje? Então, nós estamos com uma dificuldade muito grande, sabe? Porque, né, o representante do Executivo, no caso, que seria o chefe de gabinete, ele não está participando de reunião nenhuma com a gente. Então, isso dificulta o modo de a gente trabalhar e desenvolver o trabalho na cidade e pôr em prática o que realmente a população precisa. Fora essa situação, outras reivindicações também acontecem, por exemplo, no transporte. A gente sabe que tem muito a ser melhorado, né? Tem algum ponto que é crítico que hoje você apresentaria como conselho? Então, um dos críticos, né, que a gente está aí debatendo, falando, em questão dos idosos, né, e dos deficientes. Mas esse problema vem de longas datas, você entendeu? Então, o que dificulta agora essa situação. Porque se a prefeitura ela não tem mesmo o cadastro nem dos idosos e nem dos deficientes, então o que acontece? Não tem como provar nada. Entendeu? Então, se chegou no ponto que chegou agora, foi justamente por isso. Porque não teve uma preparação, eles estavam sabendo de tudo,
eles não tiveram a consciência de sentar, chamar o conselho e debater sobre esse problema. Mococa chegou numa situação hoje por falta de competência, por falta de descaso, tanto do legislativo como do executivo. Você entendeu? Então, quem está sofrendo com isso somos nós, a população. E é uma coisa que não é de hoje, né? Esse descaso, a gente pode dizer que vem seguido de anos, né? Porque é um problema que ele acontecia e as pessoas vinham aí, a administração empurrando com a barriga, vamos deixar, vamos ver o que vai acontecer até que acontece isso. Até chegar neste ponto que chegou, certo? Que era uma coisa que poderia muito bem ter resolvido e já ter acertado. Mas, infelizmente, o nosso povo, principalmente os nossos políticos, eles pensam no próprio umbigo deles. O povo é que se lasque. Época de eleição, eu prometo isso, isso, isso. Mas só prometo, porque não faz nada. A gente tem muitas reclamações sobre isso, você entendeu? E o conselho incomoda. Então, o que acontece? A verdade dói. Eles não querem saber da verdade. Eles querem saber do jeito que eles querem, eles entenderem. Se eles acham que isso aqui está bom para o povo, vai ficar assim. Eles não vão consultar o povo para perguntar se está bom. Entendeu? É a política do eu vou oferecer isso e você aceita se quiser? Com certeza. É a própria. Então, hoje, nos dias de hoje, o Conselho está revoltado. No ponto que chegou Mococa. Entendeu? E não foi por falta do Conselho pedir para estar conversando, para estar dialogando, para estar colocando as coisas nos seus devidos lugares. Acontece que eles não querem ouvir o Conselho e acontece também, eles resolvem as coisas sem falar para o Conselho, sem falar assim, ó, nós vamos fazer isso, vocês vêm aqui, né? Porque aqui nesse daqui, foi um documento que o DIA entregou nas nossas mãos na última reunião que nós tivemos ano passado, que foi dia 10 de março. Aqui consta, quando ele fala da importância do Conselho junto com o Executivo. Só que, infelizmente, a nossa cidade, eles não aceitam isso. Opinião. Sendo que são opinião que vai fazer com que eles vão colocar um tijolinho a mais na construção da vida deles e em prol da população. Obrigada, Rita, agradeço pela participação. Bem, a gente tem que valorizar realmente os conselhos. São pessoas que estão ali capacitadas para entender e falar, né, representando também, principalmente a população. É um trabalho voluntário, vale lembrar que ninguém recebe nada, ao contrário, doam isso, doam tempo para fazer a cidade ser melhor, para a cidade funcionar. E é claro que nós vamos abrir mais uma vez espaço para que as pessoas que são envolvidas nisso, né, para que esse problema do transporte seja resolvido na cidade, porque aqui não é uma queda de braço, né, porque não existe uma disputa. A procura aqui é por uma solução e nós abrimos espaço para que o representante do Poder Legislativo ou qualquer outro órgão que esteja aí gabaritado para responder a todas essas questões, venha até a emissora e fale, explique para a população o que realmente está acontecendo e qual que é o caminho para resolver tudo isso.